Bandeira hasteada, mão no peito, rosto pintado. Somos assim desde que soubemos que lugar é esse em que nascemos. As cores da bandeira são as mesmas que vemos no dia a dia. O azul de um litoral com mais de 7.000 quilômetros de extensão, o verde de uma inestimável riqueza em biodiversidade e o amarelo da quinta maior economia do mundo. Esse é o Brasil, aquele que foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Mas e você? Concorda com essa história? Junte-se a nós e vamos discutir. Hoje vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Seja bem-vindo à nossa classe. A aula vai começar. Os portugueses já começaram a expansão marítima em 1415, chegando à cidade de Ceuta, no norte da África. E eles começaram então o chamado Périplo Africano, que contornou o continente africano e eles acabaram chegando ao Brasil em 1500. Então foi um processo que durou aí quase mais de 80 anos. O Brasil foi mesmo descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral e sua tropa? Há controvérsias. Isso porque outros navegadores passaram pela costa brasileira entre os anos de 1493 e 1498. Sem contar que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, já existiam moradores. Eram os povos indígenas espalhados por toda a costa. Agora, seria possível pensar na história do Brasil fora da perspectiva eurocêntrica? E se a nossa história não fosse essa? Qual seria? Gente, essa noite eu estava pensando sobre a colonização do Brasil. Eu fiquei pensando, se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, será que a nossa história seria a mesma ou seria diferente? Será que economicamente estaríamos em situação melhor? Em termos culturais, como nós estaríamos? O que é que vocês acham disso? Calma aí, professor. Primeiro vamos apresentar a nossa turma de hoje. De um lado, alunos da região Nordeste, precisamente Salvador, Bahia. Do outro, alunos do Sudeste do Brasil, da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo. Hoje eles vão perguntar, questionar, contar a história sobre o ponto de vista deles. E o tema da aula de hoje é Descobrimento do Brasil. Agora, retomando o assunto deixado pelo professor, será que o Brasil foi mesmo descoberto em 1500? Atualmente nós não temos ciência de quando o Brasil foi realmente povoado pela primeira vez. Existem as divisões geográficas, como a Pangeia, por exemplo. Então, se um povo se concentrava num lugar só, quando ocorreu a Pangeia, ele se dividiu automaticamente. Então, a Terra sempre foi povoada. Eu não creio que ela foi descoberta. Eu não concordo com o termo de descobrimento, porque já é ciente de nós que a navegação não é uma coisa exclusiva do povo europeu. E essa ideia é eurocêntrica, porque é a ideia deles. Antes de Pedro Álvares Cabral mesmo, Américo Vespúcio já havia passado aqui. E existem indícios, ainda não é historicamente comprovado, porque não se fez uma tese científica em cima disso, de que os povos asiáticos já teriam vindo para a América do Sul, tanto pela existência de mapas datados mais antigos do que os mapas europeus, como também pela aparência física dos índios brasileiros e americanos. A visão de mundo que existia era a Europa. A partir do ponto que você encontra um outro lugar, você está descobrindo esse lugar. Então, eu como brasileira não concordo com a ideia de descobrimento, mas isso porque é do nosso ponto de vista. Nós acreditamos que se já existia pessoas aqui, então, logicamente, não foi descoberto. Ótimo, mas saindo do ponto que a ideia de mundo era a Europa, então foi descoberto sim. O descobrimento do Brasil ele faz parte de um contexto mais amplo das chamadas grandes navegações, da expansão marítima europeia. Foi um período na transição da Idade Média para a Idade Moderna, em que a economia europeia precisava de um maior dinamismo, e isso dentro dos moldes do sistema feudal já não era mais possível. Era necessário, portanto, buscar
isso em outras terras, metais preciosos, produtos exóticos, terras mais férteis, e tudo isso, então, forçou os europeus a buscarem novas terras e desbravarem o chamado Novo Mundo. Brasil, de muitos cenários, de inspiração e poesia. O Brasil vivido por gente como a gente, tão igual e tão diferente. Um Brasil registrado na história, nos retratos, na memória, como um local descoberto por gente bem diferente da que já vivia por aqui. Um erro de português, como diriam um dos introdutores do modernismo no Brasil, Oswald de Andrade, em meados de 1920 e 1930. Quando o português chegou, embaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Inicialmente, aquilo que eles mais queriam, que eram os metais preciosos, eles não encontraram. Isso demorou um tempo relativamente longo para ser descoberto no território brasileiro, diferentemente do que aconteceu na América Espanhola, onde os espanhóis chegaram e já encontraram indígenas que já dominavam a ourivesaria. Isso não aconteceu no Brasil. Inicialmente, perceberam que a terra era fértil e iniciaram, então, primeiro a extração do pau-brasil e depois o cultivo da cana-de-açúcar, o que fez do Brasil, no século XVII, o maior produtor mundial de açúcar, um produto extremamente valorizado no mercado europeu. Tem que lembrar também que no mesmo período, outros lugares no Novo Mundo estavam sendo descobertos. E se a gente for fazer uma comparação, tem como a gente perceber essa diferença entre a colonização que aconteceu no Brasil para aquela que aconteceu nos Estados Unidos? Eu acho que dá para diferenciar sim, porque os Estados Unidos foi por povoamento e o Brasil foi por exploração. Então eu acho que talvez se os ingleses tivessem chego no Brasil primeiro e tivessem usado a mesma forma de povoamento aqui no Brasil, a nossa cultura poderia ser diferente. Eu acho sim que isso interfere. Se nós olharmos para a Argentina, que é nossa vizinha, que foi colonizada pela Espanha, nós veremos que a situação financeira dela é inferior à nossa até. Eles continuam sendo um país subdesenvolvido. Nós, brasileiros, também somos um país subdesenvolvido, estamos em ascensão. Se nós formos para a África, que foi colonizada pela Inglaterra, a África está em situação pior do que nós. Ela teve uma independência posterior, mas ainda assim continua fraca no quesito comercial e econômico. Quando descobriram ouro lá na Califórnia, você vê que houve a marcha para o oeste e todo mundo foi em busca desse ouro, igual houve aqui no Brasil. Quando os portugueses souberam que aqui no Brasil houve minérios, houve ouro e houve riquezas que eles puderam tirar da terra, eles vieram e eles tiraram. E lá nos Estados Unidos, quando houve a marcha para o oeste, que eles acharam ouro na Califórnia, eles também foram lá fazer isso. Não adianta você mudar o colonizador se o sistema de colonização vai ser o mesmo, porque no sistema de colonização, de exploração, o colonizador ele não se importa com o povo que vai ficar aqui, porque ele vai colonizar o que ele conseguir retirar daquela terra, ele vai tirar, e quando ele for embora, ele não se importa com quem vai ficar. Já no processo de colonização, de povoamento, ele tem justamente a ideia de, além de colonizar, ele vai ficar por ali. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles não conheciam a terra, eles estavam à procura do quê? Das Índias, que seria um lugar onde tinha especiarias e onde ia fortalecer o sistema econômico da Europa, que estava saindo do sistema feudalista para ir para o sistema capitalista. E nesse sistema, o capitalismo diz o quê? Que você tem que adquirir riquezas, você tem que adquirir bens para ter mais dinheiro, para gerar mais lucro, para gerar mais terras e a produtividade ser maior. É que de fato a questão aqui não é exatamente a economia que você está se ligando, e sim a forma cultural. Se a cultura muda, a economia logicamente muda. Por exemplo, Portugal ele é um país naturalmente que não tem essa questão de planejamento. Planejamento a longo prazo, no caso. E nós brasileiros temos isso também. Se nós formos parar, onde queremos estar daqui a 10 anos, nós até podemos ter uma ideia de onde queremos estar. Porém, não vamos saber exatamente que caminho nós temos que correr para chegar a esse objetivo. Diferente dos ingleses, que normalmente têm esse planejamento. Então, eu acredito que se fosse colonizado por um país que tenha um pouco mais de meta e que saiba um pouco mais
se organizar do que Portugal, já seria diferente. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos e o Canadá, que são países extremamente desenvolvidos, são países de primeiro mundo. Automaticamente, se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil seria um país de primeiro mundo. Mas é um raciocínio sofista que a gente chama, né? É um raciocínio com aparência de lógico, mas que é falso, porque nós estamos diante de situações totalmente diferentes. Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles têm características climáticas, né? E a biodiversidade é totalmente diferente do Brasil. O Brasil é um país que tem muitos recursos minerais, que tem muitas espécies, né? E ao se depararem com tanta diversidade, tanta mão de obra, eu não acho que os ingleses teriam tido uma atitude diferente dos portugueses, de absorver esses recursos e depositar os resíduos da sociedade no Brasil. Talvez a nossa realidade brasileira atual, ela se deva em grande parte ao modelo de colonização que os portugueses implantaram no Brasil. Muita gente fala da questão dos Estados Unidos, que praticamente tem a mesma idade que o Brasil, e o país lá então teve um desenvolvimento muito maior, mas o fato é que o modelo que os portugueses implantaram no Brasil era um modelo de exploração realmente. O Brasil era uma colônia de exploração que tinha por finalidade fornecer recursos para fortalecer a economia metropolitana, a economia de Portugal. E isso provocou um retardo na industrialização brasileira, um retardo educacional, porque não havia interesse dos portugueses em investir numa infraestrutura que desse ao Brasil uma melhor educação, uma economia mais equilibrada. Realmente não era esse o objetivo. Entre o céu, a terra e o mar, o Brasil aos olhos do português. Que riqueza a madeira dessa mata, pau-brasil, jatobá e gamileira. Quanto ouro rolando a ribanceira na pedreira, granito, ferro e prata na fartura da terra brasileira. Em 1º de novembro de 1501, Américo Vespúcio chega à Baía de Todos os Santos. Salvador se torna a primeira capital brasileira com cerca de 25 mil habitantes. Por volta do século XVI, a cidade já conta com o principal porto para o recebimento de escravos que vinham da África. A grande presença desse povo por aqui favoreceu a mistura de raças e culturas. Naquela fase embrionária do capitalismo que estava em formação, era necessário ter uma mão de obra de baixo custo. Inicialmente foi tentada, então, a utilização do índio, mas além de o índio não se adaptar muito bem ao regime de escravidão imposto pelos portugueses, havia principalmente uma resistência muito grande da Igreja Católica, que tinha o objetivo de catequizar os índios. Portanto, isso fez com que o negro africano fosse preferido, além de servir de mão de obra, foi muito importante também a utilização dele enquanto mercadoria, quer dizer, era uma mercadoria muito rentável, quer dizer, o tráfico de escravos era bastante rentável, além de ser também uma mão de obra viável naquela fase embrionária do capitalismo. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil fomos uma colônia de exploração. Os portugueses, quando chegaram aqui, decorrente ao sistema econômico que acontecia na Europa, principalmente na Espanha e Portugal, das grandes navegações, da quebra do sistema feudalista, os portugueses eles visavam a exploração da terra, dos minérios, dos recursos naturais. Na primeira metade de 1500 foi do polo do Brasil, em seguida foi para a cana-de-açúcar, entre outros. Eles não tiveram a intenção de povoar. Você pega os funcionários públicos que vinham para o Brasil, entre outras atividades, eram pessoas que estavam ilegalmente em Portugal. Às vezes eram fugitivos, eram pessoas que tinham que cumprir penas perpétuas e acabavam vindo para o Brasil. Então, gente, diante da formação, né, do povo brasileiro, a gente não pode esquecer também da escravidão, né, que infelizmente aconteceu no Brasil. Então, como que foi esse momento? O fim da mão de obra indígena para esse começo da mão de obra escrava no Brasil? Então, aconteceu a quebra da escravidão indígena pelo seguinte aspecto. Os portugueses, eles viram, não só os portugueses, mas os colonizadores, eles perceberam que a mão de obra negra, a mão de obra escrava vinda de pessoas da África, era bem mais produtiva, pelos seguintes aspectos.
Primeiro que o negro ele tinha mais força, ele tinha mais, por sua composição física, ele tinha mais resistência para aquele trabalho de uma colônia, aquele trabalho de exploração, aquele trabalho de mão de obra. E o segundo aspecto seria que os índios eles tinham na tendência deles já de conhecerem mais as terras, eles conheciam mais o ambiente brasileiro. Fazia parte da cultura indígena aquele trabalho, aquela forma de trabalho? Não fazia parte. O indígena ele tinha um modo de vida dele, né? Ele não, a vida dele, a economia dele era de subsistência, né? Então agora ele se deparar com um trabalho diário e pesado, para ele era complicado, né? Então, pelo olhar do europeu, ele tinha que colocar alguém que trabalhasse de sol a sol, né? Somando aí, a gente tem que lembrar que Portugal queria explorar, né? A gente estava falando sobre isso, colonização de exploração. E tem uma maneira melhor de explorar do que, além de eu conseguir obter os minérios, as coisas aqui desse país, eu também consegui explorar pessoas, porque era muito mais lucrativo para eles trazer, né, no caso os negros que vinham lá da África, do que ter o próprio índio. Também tinha um comércio por trás disso, também tinha uma outra forma de explorar e de ganhar dinheiro. Quando a gente fala de história do Brasil, de tráfico negreiro, a gente trata, né, os escravos como se eles fossem verdadeiras mercadorias, porque é isso que eles eram naquela época, eles eram verdadeiras mercadorias. Então o tráfico negreiro era um dos pilares da economia europeia, para eles era muito importante. E eles tratavam os escravos como se eles não fossem pessoas, como se eles fossem objetos, como se eles fossem mercadorias que geravam muito lucro para a economia deles. Era como se fosse a base da economia deles. Por falar em objetos, né? Na mesma época já tinha muitas expedições jesuítas, vinham aqui, catequizavam os índios. Então, para não gerar um conflito de como é que você está tratando o índio, ele também é ser humano, ele também é filho de Deus, ele acredita em Jesus, no mesmo período foi propício, né, trazer os escravos para cá, porque ele não conhece nada disso, ele não é considerado gente, ele é considerado um objeto, né, como a lei disse muito bem. Os primeiros séculos da ocupação do território brasileiro, na verdade, essa ocupação ficou restrita à faixa litorânea do Nordeste e do Sudeste. Então, até pela própria proximidade do Nordeste com a Europa, isso então facilitou com que a saída e entrada de mercadorias ocorresse nessa região, de modo que então a região Nordeste, que naquele momento também concentrava a economia açucareira, foi ela então que recebeu o maior contingente de escravos. Mais tarde eles migraram também para o Sudeste, principalmente para a lavoura de café. E uma das primeiras medidas para acabar com essa escravidão começou com a ideia, o incentivo da Inglaterra, em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. E com isso começou a mudar o pensamento do colonizador português, que fez com que ele começasse a parar de ver o escravo como uma mercadoria por influência da necessidade que Portugal tinha da Inglaterra. Porque, ao meu ponto de vista, se dependesse da ideia de Portugal de parar com a escravidão, teríamos muito mais tempo de escravidão. Porém, a Inglaterra, quando ela fez isso para abolir a escravidão aqui no Brasil, ela foi pensando em mercado consumidor. Então ela foi interesseira também aqui no Brasil, porque ela estava expandindo o comércio e ela também queria elas pensaram assim, o escravo, não, se a gente colocar uma pessoa assalariada lá, elas vão poder consumir os nossos produtos. Então foi com a intenção também de aumentar e ampliar o mercado consumidor da Inglaterra. Hoje, né, no nosso dia a dia, pelo fato de no passado ter tratado os negros de uma forma diferente, hoje a gente percebe isso claramente na nossa sociedade? No passado, eu acho que o preconceito foi mais assim, visto na escravidão. A escravidão ela foi abolida, mas hoje em dia todos nós ainda temos assim muito preconceito, não só com negros, mas com várias outras culturas diferentes. As cores de tantas peles que se misturam na palheta das cores que nos cercam e pintam uma tela tão distinta e tão íntima. O Brasil que aprendemos a soletrar e a escrever é feito por nós, todo dia. E como Carlos Drummond de Andrade bem disse, eu já fui brasileiro, moreno como vocês, e aprendi que nacionalismo é uma virtude. Uma ligação que pertence a quem filho da terra é, e a quem filho da terra se faz. E tem sido assim desde o começo dessa história. Além dos índios que já estavam aqui,
vieram, obviamente, os portugueses e também os escravos. Durante séculos, foi essa realmente a origem do atual povo brasileiro. Somente no século XIX que começaram a chegar outros povos de outras origens, numa fase já de imigração europeia e já no início do século XX também japoneses. Somos brasileiros ou não somos brasileiros? Do meu ponto de vista, nós somos brasileiros, mas o que é ser brasileiro? O que nós temos hoje é o seguinte: o Brasil, querendo ou não, sempre foi um país que se adaptou com a cultura proveniente de outros países. Então, por exemplo, o brasileiro sulista não é o brasileiro nordestino. O brasileiro sulista, ele tem um traço cultural mais forte da Alemanha ou da Itália, por exemplo, que foram povos que vieram para cá pós o final da escravidão. O brasileiro nordestino já enfrenta mais a massa de população negra. Nós temos uma influência mais forte da África, tanto na culinária como na cultura, forma de agir e na forma de mistura de aparência física, por assim dizer. A população negra se concentrou mais na faixa litorânea do Nordeste, especialmente na Bahia. E essa população de origem europeia, que não era portuguesa, chegou no século XIX e, por questões de adaptação, principalmente alemães e italianos foram para a região sul do Brasil, que tinha uma realidade geográfica e climática mais parecida com a que eles tinham na sua terra de origem. Um dos maiores sociólogos do Brasil, Florestan Fernandes, ele divide o povo brasileiro em 3 espécies, que é o povo que começou na colonização, a escravidão e a Revolução Burguesa. Ele, na parte da colonização, em uma das suas obras, ele fala que se tivesse sido diferente a nossa colonização, a ideia do sistema econômico dos portugueses, a ideia da colonização do Brasil, nós poderíamos ser hoje uma nação mais evoluída, uma nação em que não visasse tanto a exploração da terra, em que visasse mais um progresso realmente da nação. Lá em Pernambuco nós temos uma cultura forte, talvez holandesa, pela colonização holandesa que sofreu. Então o Brasil em si, ele não é uma cultura unificada. A variação de culturas é o que forma o Brasil. A única coisa que todo o Brasil tem em comum, na minha concepção, é o futebol. Porque você percebe que quando a gente está em Copa, quando a gente está em algum campeonato de futebol, que está a seleção brasileira, a nação toda se une. Não é só, por exemplo, São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e Atlético, a nação inteira se une. Então eu acho que é uma demonstração que nós brasileiros temos orgulho de ser brasileiros. O que é que vocês pensam em termos de idioma? Vocês não se sentem assim tão isolados em termos de idioma aqui não, no nosso continente? Porque pare para pensar, nós somos os únicos aqui no continente americano que praticamente falamos o português sozinho. Nos outros nós temos o inglês, nós temos o holandês aqui na Guiana holandesa, aqui em cima, nós temos o francês na Guiana francesa, a maior parte dos países sul-americanos, todos falando o espanhol, né? Nós temos mais aí ao norte o inglês e o francês, nos Estados Unidos e no Canadá. Em termos de idioma, será que nós não estamos assim muito isolados, não? O que é que vocês acham? A língua portuguesa é uma língua muito bonita. Apesar de não ser muito utilizada pelos países do mundo. Outro aspecto legal da cultura brasileira aqui, também podemos nos referir ao sotaque, que também se originou com a mistura das raças. Um país tão grande como o nosso, uma pessoa lá do sul vai para o Nordeste, simplesmente não entende nada do que eles falam. Tem também as palavras que são semelhantes, mas que por causa do sotaque fazem a diferença. Por exemplo, o vício, e a gente fala vixe. Por exemplo, a macaxeira, que a gente fala a mandioca. São palavras que elas são parecidas, mas a gente entende. E por causa do sotaque, o carioca fala mais, e a gente fala mais. Que até tem um parente que brinca comigo, porque aqui, né, mesmo sendo São Paulo e Rio, uma distância curta, faz divisa um com o outro, aqui em São Paulo a gente fala bolacha. Lá no Rio eles insistem em falar a palavra biscoito. Não é biscoito, é bolacha. Com todos esses apontamentos que vocês fizeram aqui, muito interessantes, por sinal,
o brasileiro também é gente boa, né? Então eu quero que agora vocês falem um pouco sobre essa coisa bacana do brasileiro. Da onde que vem essa força, da onde que vem essa energia que compõe esse povo brasileiro tão bacana? Nosso povo, ele não é uma coisa só, é uma mistura de diversas culturas, diversas raças, religiões, credos. Todas essas coisas formam o povo brasileiro e dão essa característica que a gente tem. A gente é muito diversificado. Então, o nosso comportamento, ele se adequa a essa diversidade toda que a gente tem aqui no Brasil. E pela causa de nós termos aqui no Brasil muita cultura, eu acho que por isso que nós somos assim tão receptivos e tão hospitaleiros com todas as culturas do mundo. Em cada região aqui do Brasil, principalmente em São Paulo, eu acho que é a maior massa que tem várias culturas diferentes. Então eu acho que por esse motivo nós somos tão receptivos. Como brasileiro, eu gosto e orgulho da nossa odontologia. Por quê? Porque é o que nós temos de melhor no mundo. Nós poderíamos dizer, nós inventamos o avião ou inventamos o relógio de pulso. Entretanto, muitas outras culturas se apropriam disso e dizem que não é verdade. A odontologia é pelo mundo aceita como tendo a nossa melhor do mundo. A nossa forma de tratamento odontológico é a melhor. Eu falo por experiência, há uns meses atrás eu estive viajando fora e eu fiquei 20 dias viajando pela Europa e assim, eu senti saudade, eu queria voltar para o Brasil. Eu não estava aguentando mais comer só massa, arroz e feijão não tinha. E assim, realmente, quando a gente vai pra fora, a gente vê o quão bom é ser brasileiro. Se nós não conseguimos entender o passado, nós não vamos ter a capacidade de compreender o futuro. E é muito importante que nós venhamos conhecer a nossa origem, da onde viemos e o que nos forma desse jeito que somos, que é brasileiro. E essa é uma característica única em que poucas pessoas nesse mundo têm o privilégio de ser. Porque essa mistura de raças, essa mistura de linguagem, essa nossa história do Brasil que caracteriza o nosso povo. Essa mistura de cada pedacinho do mundo em um local só. É isso que caracteriza o Brasil. Graças a isso que eu posso estar na rua e falar, eu sou brasileiro.